Boa noite, pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí a mais uma segunda-feira maravilhosa, com a minha aula maravilhosa de sistemas digitais, o pessoal de ciência da computação, né? Eu acho que é até legal dar sistemas digitais para o pessoal da ciência da computação, de segundo e terceiro. Por quê? Porque vocês já tiveram, com certeza, algumas linguagens de programação, né? Então, essa parte de palavra, double word, de variáveis, né, inteiras, né, vocês já devem conhecendo, né? O Ederson está dizendo que está tendo lógica de programação, né? Lógica? Lógica de programação? Legal, lógico. Beleza. Cornograma do que vamos ver no semestre. O Ederson quer um cornograma. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu. Quer dizer, já era para estar disponível, né, Ederson? Mas eu tenho o cronograma aqui, sim. Eu só não vou pegar agora, mas é assim, só para você entender, todo começo, todo início de semestre, cara, a gente tem que pegar a ementa da disciplina, tipo assim, o coordenador chega para você e fala: semestre que vem, César, você vai, ah, você vai ministrar a matéria de sistemas digitais para o segundo e o terceiro semestre, tá? E vai ser na segunda-feira, das 20h30 às 22 horas. Você tem disponibilidade para esse horário? É assim a pergunta, né? Daí você olha, né? Fala assim, não, eu não tenho outra aula em outra faculdade, não sei o que lá. Sim, tenho disponibilidade. Daí ela fala assim, bom, então agora você tem que preparar suas coisas aí. Legal. Daí o que você faz? Você vai lá no programa pedagógico do curso, você pega a ementa da matéria, né? Sistemas digitais, é essa ementa. Você vê o que você precisa ministrar, tá? Daí na tua cabeça, você organiza mais ou menos as matérias em uma sequência conforme a tua lógica e a tua experiência, a tua maneira de explicar a matéria, conforme o que você acha que tem que passar, tá? E do jeito que você acha que tem que passar, tá? Daí você é chamado a fazer um cronograma. Esse cronograma é um saco fazer. Mas por quê? Porque assim, você tem que entrar toda segunda-feira, você tem que marcar todas as segunda-feiras e você tem que distribuir mais ou menos, veja bem o que eu estou falando, distribuir mais ou menos, tá? As aulas, como o que você vai ministrar em cada aula, tá? Essa distribuição é mais ou menos, porque eu nunca consigo seguir. A gente nunca consegue seguir, tá? Então, tudo bem. É o que eu falei. Um dia eu estava até falando, né? A cronograma não vai dar certo, cara. É assim, você vai falar pro cara, daí você vai chegar, você vai falar assim, então, puta, lá no dia, sei lá quando aqui, deixa eu pegar um calendário aí. No dia, sei lá de quanto aí, não vai ter aula sobre tal coisa. Então eu vou faltar porque isso eu já sei, eu não quero. Daí, nesse dia, eu não vou falar disso, cara. Entendeu? Nesse dia eu vou falar o que tá dando para falar. E de repente, se eu vejo que a aula tá indo para um determinado linha de raciocínio, e eu posso colocar uma informação que está lá no último dia do curso, que é uma informação que eu acho que naquele contexto vai ficar legal, porque vocês vão aprender naquele contexto, cara, eu soco ali mesmo. Então, a aula que eu ia dar no último dia do curso foi dada nesse dia, eu passo a informação, tá? E é assim que a gente trabalha, né? Tá, mas é assim, o que eu tinha que falar até agora? Eu tinha que falar sobre bits e bytes, tá? E um pouquinho sobre codificação, tá? Foi o que eu falei. E agora, hoje, por exemplo, a gente vai aprender lógica, tá? Só que não é lógica de programação, tá? E Demetrios, cara, seria para mostrar se está atrasado ou não, né?
Mas é assim, eu sei exatamente o que eu preciso ensinar para vocês. E eu sei exatamente onde eu quero, onde eu gostaria que o conhecimento de vocês chegasse, tá? Então, mas vou passar assim, cara. Daí você vai ver lá mais ou menos também, né? Eu não sei, porque até hoje, até ontem, a Cris não tinha aprovado o meu plano de ensino. Por quê? Porque é assim, né? Ela perguntou tal, e daí, né? Daí o que acontece? Eu tenho que passar para ela aprovar, né? Daí eu passei ontem, então daí ela vai aprovar hoje, amanhã, depois, sei lá quando. Daí fica disponível para vocês. Tá? Mas é bom até, até a gente tirar essa dúvida, porque às vezes a impaciência de alguns faz com que esses alguns mandem um e-mail carinhoso para minha coordenadora, né? E daí volta aquela bomba, né? Porque ela não sabe, o cara fala assim, o cara não passa o conteúdo. Daí ela manda para todo mundo, né? Que nem eu tenho recebido um monte de coisa assim, ó. Os alunos estão reclamando que não tem o link disponível para, aliás, de novo, vou pôr de novo aqui, ó. Entra lá no meu site, que lá tem o link para as aulas, todas as aulas que eu já ministrei e gravei de sistemas digitais. Vocês podem assistir tudo de novo. Né? Porque daí o cara manda lá, o César não disponibiliza o link. Como que eu vou assistir a aula? Às vezes o cara nem vem na aula, o cara fica, sabe, faz 5 semanas que o cara não está vindo na aula, mas, né? Esse site foi eu que fiz, sim. Se quiser aprender a fazer, também tem um curso de HTML que eu ensino a fazer. E HTML não é programação, é marcação, linguagem de marcação. Tá? Faz o cursinho lá, dá um ok lá. Aliás, eu vou mudar o estilo do HTML. Porque a minha ideia é fazer assim, ó. Tem os cursos que eu ministro para vocês, como esse daqui, tá? Então, JavaScript é JavaScript, HTML é outra coisa. JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, tá? Estruturada, tá? E ela roda no lado do cliente, tá? Criada pelo demônio, isso mesmo. Mas eu prefiro PHP, por exemplo, para lidar com páginas de internet. Tá? Porque a PHP já é uma linguagem de lado de servidor. Tá? Mas dá para usar JavaScript no servidor também, e você usa PHP no browser também, né? Quer dizer, mas tudo bem. Mas é o seguinte, cara, o César é um cara de múltiplas plataformas, cara. Eu já na aula passada eu já prometi, aliás, vou fazer uma live, cara, para ensinar a fritar ovo no micro-ondas sem estourar. Cara, o nego falou assim, meu, se você fizer isso daí, cara, vai dar 500 milhões de views, né? Vai ser melhor do que fazer live de eu jogando paciência no computador. Olha que maravilha. Bom, beleza. Então deixa eu compartilhar aqui a nossa última tela maravilhosa. Vamos compartilhar aqui a bagacinha, tá? E a gente deve ter parado aqui na aula passada, né? Então, tem as coisas que eu faço e não lembro, né? Por que que eu fiz. Mas tudo bem, também faz parte da vida da gente, né? Tá, então, na realidade, a gente aprendeu mais ou menos, né? Tem gente que ainda está em dúvida, mas eu acho que, de boa, faz uma forcinha, vê de novo lá o vídeo onde eu estou explicando as contagens de hexadecimal, tá? Eu vou até disponibilizar para vocês,
tá? Uma apostilinha que eu não vou achar agora, não vou procurar agora, que é uma apostila que eu fiz em 2010, mais ou menos, já tem uns 10 anos, que eu fiz na realidade, eu comecei a escrever um livro de sistemas digitais, mas daí não tive saco, para falar a verdade, não tive saco para continuar, né, escrever, que tinha que mandar revisão, depois publicar, achar empresa para publicar, afinal das contas. Daí eu tenho esse arquivo aqui e não, eu posso ceder para você de grátis, cara. Fica tranquilo, Thiago, não precisa comprar não. Eu mando para você, eu tenho aqui em PDF, eu mando para você. Que daí começa desde o comecinho, cara. Tipo assim, mas aqui tá antigo, né? Então, a parte de quando chega em processadores, né? Não sei o que lá, eu tô falando lá do Intel Quad 2 Core, sabe? Coisa já antiga, né? Socket LGA 775. Já é outra geração, mas pelo menos a parte de lógica e de sistemas digitais, eu acho que dá para retirar muita coisa e está escrito da maneira com que eu falo. Então é assim, uma coisa bem descompromissada, tá? Depois a gente conversa, Thiago. Eu só vou achar aqui porque deve estar naqueles HD, sabe aqueles HD? Eu nunca perdi nada, tá tudo guardado, mas eu tenho um monte de HD móvel. Sabe aqueles HD, como que chama? Nossa senhora, tá difícil a cabeça hoje, hein? HD que a gente põe no case e liga na USB e beleza. Então tem que procurar estar num desses aí. Não tinha pendrive antigamente. Né? No meus HD de 80 GB. 80 GB. Eu tenho um de 40 GB, cara. Pô, legal. Beleza, então o que a gente quer dizer é o seguinte: o hexadecimal, então, é uma maneira de escrever códigos, tá? Onde você utiliza dois algarismos. Algarismos seria que. Vamos dizer, dois algarismos para criar esses códigos, tá? E esses códigos, eles podem significar um monte de coisas. Por exemplo, a gente já tinha visto que se a gente usar, por exemplo, 00, tá? A gente pode identificar o número decimal zero, tá? Se a gente usar 09, a gente pode, eu disse pode, tá? Dizer que isso daqui significa um decimal 9, tá? Beleza. Bom, e para a gente dizer, para identificar o decimal 10, qual seria o código para identificar o decimal 10? Bom, o 10, ele funciona, tem duas partes, tem a parte do 1 e a parte do 0, não é? Então, o 0, eu já tenho um código que representa o número 0 aqui para mim, assim, que eu defini agora, tá? Então, eu precisaria de um, um código para identificar o 10. Né? Olha só, então, o que seria o número 0 usando o código hexadecimal? Seria 00, ou seja, 0, né, na dezena e 0 no. Vocês estão vendo? Está muito pequeno, cara? Eu acho que isso daqui deve estar pequeno para vocês, cara. Não, tá bem visível. Tá legível. Tá? Eu vou tentar dar um zoom aqui, cara, no meu negócio aqui. Deixa eu só trazer ele um pouquinho mais para cima aqui, ó. Isso. Acho que assim com zoom fica melhor para vocês verem. Tem gente que está com celular, né? Ó, então, o que eu disse? O 00, cara, o número, esse código hexadecimal, tá? Que às vezes a gente vai ver nos livros aí, tá? O cara coloca um Hzinho assim, e ele até subscrito.
Tá? Ele identifica assim, ó, tá? Hexa, né? Para dizer que o número é em hexadecimal. Tá? Esse código vai significar 00 para mim. Que eu posso dizer que esse símbolo vai me identificar uma quantidade de coisas. Tá? Tem 0 coisas. Beleza. Esse código aqui, ó, 000, 100, vai me identificar o 09. Que eu também poderia dizer que significa 9 coisas. Legal. E como que eu vou identificar, então, um símbolo que vai me dizer que eu tenha, sei lá, 10 coisas? Ah, eu poderia usar esse 0A, né? Que é esse código aqui, ó. 0, tá? A, que é esse vermelho aqui. Que é o jeito de contar em hexadecimal. Mas esse 0A é muito diferente do símbolo que a gente usa costumeiramente para indicar números inteiros. Concorda? Se eu indicar um número inteiro que a gente conhece com 0A, não vai ficar legal. Então, o que a gente faz? A gente costumeiramente pode utilizar esse símbolo aqui para indicar o número 10 para a gente. Tá? Por quê? Eu estou indicando códigos, eu não estou falando de números. E como que é a indicação do número 10 para a gente? Não é isso daqui? Esses dois símbolos? E eu posso escrever esses dois símbolos aqui usando o hexa 0001000, onde o 0001 representa esse dígito e o 0000 representa esse dígito, ou branco. Ou seja, eu posso utilizar esse código hexadecimal para significar um monte de coisas para mim, tá? Por exemplo, eu posso pegar esse código, que eu não sei o que é, em vez de representar um símbolo 0A ou 09, eu posso dizer que esse código seja uma instrução, por exemplo, tá? Uma instrução para uma linguagem de programação. Ou seja, toda vez que um determinado sistema digital, um computador, uma memória, não sei, a gente vai ver como isso ainda, né? Mas quando ele ler esse número aqui, ó, que pode estar na memória, pode estar no computador, no processador, sei lá onde, tá? Ele pode identificar que isso seja um comando para que o processador execute alguma coisa lá que eu não sei o que é ainda. Mas pode acontecer. Ou seja, eu posso pegar um código, tá? Um código qualquer, e fazer ele significar para mim, tá? Uma função, um comando, alguma coisa. Esse comando aqui, qual linguagem de máquina vocês já aprenderam? Se é que aprenderam alguma? Vocês já aprenderam? Por enquanto, nenhuma. Por enquanto não aprenderam nenhuma, né? Tá. Existe uma linguagem de máquina, tá? Uma linguagem. O que é uma linguagem de programação, né? Uma linguagem de programação, vocês vão ver que é uma maneira de você escrever sequencialmente ou em blocos, não interessa, uma série de comandos para que o seu computador execute. Tá? Não necessariamente o computador. Tá? Sim, assembly é a linguagem de máquina. Bom, e a linguagem de programação, ela está dividida em duas partes principais. Uma linguagem de programação é uma linguagem assim que a gente consegue entender. Tipo assim, se eu pegar um programa escrito em linguagem de programação de alto nível, tá? Eu consigo entender. Por exemplo, sei lá, pintar
o fundo da tela de vermelho. Vamos imaginar que esse seja um comando. Então, quando eu estou lendo pintar o fundo da tela de vermelho, eu sei o que fazer. Tá? Então, eu sei que aquele comando, pintar o fundo de tela de vermelho de um computador, ele vai interpretar e vai pintar lá a tela de vermelho, mas é uma linguagem de programação que eu consigo entender. Então, as linguagens de alto nível são as linguagens que a gente consegue entender. Em contrapartida, tem as linguagens de baixo nível. As linguagens de baixo nível são as linguagens que apenas as máquinas entendem. E é para isso que a gente está vendo sistemas digitais. Essas linguagens que apenas as máquinas entendem, tá? Elas são codificadas em zeros e uns. Por quê? As máquinas, elas só entendem 0 e 1. Tá? Só que elas são chamadas, então, de linguagens de baixo nível ou linguagens de máquina. Por quê? O baixo nível não é que ela é mal educada, não é isso. É baixo nível porque na escala de hardware, vamos dizer assim, é só o hardware que entende, né? Que é o hardware mais baixo lá, de mais baixa hierarquia. Tá? E é para isso que a gente está vendo sistemas digitais. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com hardware, ou vai tentar entender o hardware. Uma delas, tá, é Assembly. Tá? Assembly é uma linguagem de baixo nível que é entendido pelos processadores. Tá? E ela é de baixo nível. Então, na realidade, ela seria só escrita em 000, 1001, 1000. Uma palavra de bits, zeros e uns, que a gente não vai conseguir entender. Tá? Professor, Oi. tem alguma linguagem de baixo nível que é usada ainda hoje? Assembly. Mas Assembly é usado ainda? Claro. Por quê? Porque o Assembly... Né? Não, COBOL já e não é de baixo nível, COBOL é alto nível. Tá? Olha só, a Assembly é uma linguagem que foi feita, no início ela foi feita por um processador chamado Z80. Tá? Depois, ela foi feita por um Intel 8080. Tá? Eu, por exemplo, eu aprendi a programar em Assembly no Intel 8080, para vocês terem ideia. Tá? E era uma linguagem de baixo nível. Então, a gente programava em baixo nível. Só que até para a gente programar em baixo nível, a gente não consegue escrever as coisas assim, 001, 001, 10. Deixa eu pegar aqui uma sequência grande aqui. A gente não consegue escrever as coisas desse jeito. Tá? Se eu for escrever uma linguagem de baixo nível, fica muito difícil eu entender isso daqui, ó, essa sequência de bits. Concorda? Se fica difícil entender desse jeito, a gente até em baixo nível, a gente tem que traduzir isso daqui e colocar de uma maneira que a gente consiga entender. Então eu pego um código desse daqui, ó, eu vou associar, quem que colocou aqui? Comando move R16, beleza. Eu vou colocar move, tá? Move, tá? R1. Isso daqui eu estou falando porque o Demetrius, que está fazendo o curso com nós, ele colocou isso daqui, ó. 6. 06. Vou pegar o 6 aqui só. Tá? Bom, esse comando é um comando de linguagem de máquina, que ele seria interpretado lá, lido pela máquina assim, ó, 0001001, tá? É o move. R1, eu não sei o que é R1 ainda, mas vamos ver, 01001011. R1. 6, 0001,
01, 01. Bom, beleza. Poderia ser escrito assim, desse jeito em bits. Mas eu não consigo entender bits. Então, o que eu faço? Eu criei uma tabela também, tá? Para eu saber, né, que esse 00001001 é um comando move, né? Move, né? Move, na realidade, é de mover. Mover. As máquinas, elas têm o que a gente chama de memórias, tá? Memórias, tá? As memórias nada mais são do que registradores, e a gente vai aprender isso daí aqui. Registradores são alguns componentes eletrônicos, dispositivos eletrônicos que conseguem armazenar bits. E nesse caso, esse registrador aqui, ó, tá? Ele armazena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Ele consegue guardar dentro dele 8 bits. É como se fosse uma memória. Por que é R1? Ah, porque eu tenho vários registradores. Tem R1, R2, R3, R4, R5. Vai depender muito do meu sistema digital. Também não vem ao caso agora a gente entender isso. E o 6 é um valor numérico, que no caso, para mim, aqui, por exemplo, vai significar 6 coisas. Tá? Só para a gente entender. 6 coisas. Se significa 6 coisas, esses 6 poderia ser um número decimal mesmo, um número que eu conheço. Tá? E eu já tenho, já na minha tabela em Hexa, que a gente estava fazendo aqui no começo da aula, ou do final da aula passada, tá? Eu consigo ter um número aqui, ó, um código, que vai me dizer para mim qual que é o 6, né? E a gente já tem, já. Qual que é? Que é exatamente esse cara aqui, ó. Que é o 000-010-0110. Então, não é esse daqui, né? Então, se eu quisesse fazer o negócio certo, eu colocaria o 0000, né? Que é o 0, né? Que significa 0 para mim. E o 6, que é 0110. Então, 6 coisas. Bom, o que esse comando faz em baixo nível? Quando o circuito digital lá, o processador recebe esse 00001010, ele sabe pela tabela dele que ele vai ter que fazer uma movimentação. Tá? Mas movimentação do quê? De alguma coisa para outra coisa. Então, o comando é esse. Você pega o número 6, tá? E armazena ele no registrador 1, cujo endereço de memória é esse. Mas eu não sei que é endereço de memória ainda. Mas dá para a gente entender, né? Que com esse comando, move R16, eu estou pedindo para que um número 6 seja movido para o registrador 01. E por que eu movo números para um registrador? Porque eu vou usar esse registrador, né, essa memóriazinha, para fazer conta para mim, por exemplo. Eu quero somar 6 com 2. Eu sei, na mão, no lápis, moçada, somar 6 com 2 é fácil, né? Mas como que o computador vai somar 6 com 2 se ele só entende números binários? Bom, para somar, eu tenho que fazer um programa. Concorda? Como que faz um programa? Bom, vamos ordenar na nossa cabeça. Eu quero somar 6 com 2. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o 6, tá? E vou usar um operador de soma, que eu não sei como que o computador faz, mas deve ter um símbolo, né? Um operador de soma, tá? Que eu vou até escrever aqui, ó, só para você entender. Por incrível que pareça, é add, de adicionar mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? No Intel 8080, que era um processador que a gente usava 8 bits, ou 1 byte, valia 8 bits, a gente dava um comando assim, ó, move R16. Ou seja, eu pegava o número 6 e colocava no registrador 1, tá? E daria um comando add R1
R2, tá? E esse comando faria com que, é claro, eu não consigo, não é o add, né? É um número qualquer que eu não sei que código que é, que eu não lembro. Mas tem uma tabela aí que vai dar todas esses códigos, né? Que vão fazer as movimentações do negócio. Então, ele fala assim, ó, ele pega o que está no registrador 2, que obviamente eu tinha que ter dado outro move antes para mover o número 2, né, para o registrador 2, tá? E ele vai somar o que está no R2 junto com o R1 e vai guardar na ordem, no R1. Por quê? Porque é assim que a linguagem foi feita. Isso é linguagem de máquina. Só que até em linguagem de máquina, você vê que eu uso símbolos, tá? Para me mostrar as coisas, para eu conseguir entender. Por quê? Para entender 0101, aqui tá bonitinho porque eu fiz coloridinho, tá? Coloridinho. Mas você imagina você pegar isso daqui, ó, e colocar tudo numa cor só. Imagina colocar tudo isso numa cor só, tá? E eu pedi para você interpretar o que significa esse monte de bit aqui. Bom, para começar, você vai ter que começar a contar, né, os bits, para saber que cada 8 bits vai significar uma coisa. Daí você vai ter que pegar uma tabela em hexa, para saber hexa, né, do assembly, né, uma tabela de comandos de assembly, de qual processador do 8080. Hoje a gente já está no i9, i11, tá? A gente já está no i11. Então evoluiu isso daqui, tá? Evoluiu. Mas o assembly ainda existe, porque o assembly é a linguagem de programação para você programar para o Intel i11. Tá? O i11 da Intel. Então, tem linguagem de máquina, tem assembly do Intel i11. Tá? E tem também a linguagem de máquina pro, sei lá, Ryzen 10 da AMD, que é concorrente da Intel, que faz processador. Beleza, mas isso, gente, é o que a gente vai estudar daqui para frente. A gente vai ter que entender o que é um processador. Só que antes de entender o que é um processador, a gente vai ter que entender outras coisas, tá? Por quê? A gente vai começar com registradores. Mas antes de entender o que é um registrador, a gente precisa entender outras coisas que a gente vai entender daqui para frente. Mas isso tudo que a gente está fazendo agora, inclusive entender o hexadecimal, tá? Ele vai servir para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam nos sistemas digitais. E veja bem, eu misturei tudo, ó, mas eu acredito, né, que essa mistureba de informação seja para dar uma visão daqui para frente. Tipo assim, poxa, por que eu estou aprendendo hexadecimal? Porque eu vou ter que aprender a trabalhar, né, com comandos, tá? Comandos do quê? Para fazer o quê? Linguagens de programação de baixo nível. Baixo nível é porque eu estou programando pro processador, como que funciona lá dentro do chip lá. Eu não sei o que é chip, não interessa. É aquela caixinha preta que tem dentro da placa-mãe do computador. Ou em outra placa-mãe de qualquer outro sistema digital, de uma televisão. Não interessa. Tem uma coisinha preta cheia de perninha lá. É isso que é um chip hoje pra gente. Tá? E os chips funcionam com comandos. Só que, cara, move R1 fica até difícil da gente entender, né? Tá? Mas, se ao invés de eu escrever, olha só, que eu vou deletar esse negócio aqui. Eu sei que isso daqui é um move R16. Ou seja, eu pegar o numeral 6, e vou mover para dentro de uma memória. Eu não sei ainda como que eu vou fazer isso, mas acreditem, isso é um comando.
tá? Que quando chegar esse monte de sequencial lá no processador, em algum lugar lá do computador, ele vai entender o que ele tem que fazer, que ele tem que pegar o número 6, tá? E colocar dentro do registrador. Se eu escrever assim, tá? Fica difícil de eu entender. Mas, até o número 6, né? Porque isso daqui, de uma certa maneira, é binário, né? Vou ter que contar 8. Eu me perco nesse meio aqui, de número, né? Agora, se eu escrever isso em hexadecimal, vai ficar mais fácil para eu entender já. Por quê? Porque daí eu vou escrever 0, que são esses primeiros 4 dígitos, tá? Esses 2, 4, esse daqui, a gente tem na tabelinha aqui, ó, que é o 9. Então, 09, 09, eu já fiz todos, né? O R1, ó, 0100, 0100, 0100, ó, 0100 é 4. Vou escrever um 4. Equivalente, né? Em decimal. 4. Como que é o negócio? Ó, tá vendo? Eu já me perdi. O move termina aqui. Então, o move termina aqui. Ah, mas é isso mesmo, César? Não, não é. Eu só estou dando exemplo. O comando move não é 09, né? Em hex. Não é, não é. Tá? Esse R1 aqui, que é o endereço lá do registrador, também não é 0100, que é 4, tá? 1011. 101 é 7, tá? Então eu escreveria 7 em hex aqui. Tá? Mas também não é esse endereço do R1. Agora, o 6, deixa eu contar aqui. 4, 8. Vou dar um espacinho aqui. Então, já escrevi esse cara aí também. Por que eu estou gastando tanto tempo com isso? Porque é importante a gente aprender essa parte aqui, porque vai facilitar a nossa vida lá na frente, gente. Vai facilitar em OBCLM, né, que é a Organização Básica de Computador e Linguagem de Máquina. Vai ajudar a gente em linguagem de programação, qualquer linguagem que você vai aprender, até Assembler, se um dia alguém quiser ensinar Assembler do Intel i11 para vocês, vai ser assim, tá? E a gente sabe que é linguagem de baixo nível, tá? O 06 aqui, ó, eu já sei que é 06 mesmo, porque eu copiei. Bom, só de olhar para cá, vocês começam a entender que para a gente já é mais fácil entender isso daqui, 09, 47 e 06. Concorda? Porque 09 é uma coisa que está mais próxima do meu entendimento cerebral. É diferente de 00001001. Mas eu sei que o 09, conforme a gente inventou aqui, tá? É o comando move. Tá? Então, quando o computador lê 00001000, que eu descrevi para ficar mais fácil para a minha vida em hexa, descrevi 09, que eu sei que é isso daqui, o computador vai entender move. E quando eu escrever 47, o computador vai entender 01001011, mas eu sei que esse 47 aí, tá? É o meu R1, que é o endereço. O endereço, a gente não sabe que é endereço, mas é o código que eu dei para esse registrador, que é onde vai ficar guardado o quê? Esse valor aqui, ó, que é o 06 em hexa. Mas eu também disse para o computador que esse 06 em hexa é o número 06, tá? Que é o número decimal. Porque o código, eu fiz aqui, eu criei agora. Ele quis dizer que é os 6. Podia ser outro código? Podia. Mas eu quis que ele fosse 6. Tá?
em hexa igual ao número decimal. Beleza, eu movi. Daí, se eu der aquele comando add lá, depois uma sequência de comandos, ele vai fazer a adição com alguma outra coisa que está em outro registrador. E é assim que vai funcionando. Legal? Bom, mas para a gente dar continuidade a esse entendimento, que talvez não esteja tão claro, né, para a gente, vamos entender o que é um circuito lógico. Tá? O que é um circuito lógico para a gente? Circuito lógico, cara, é qualquer coisa, qualquer circuito, tá, que faça uma operação lógica. Tá? E o que é uma operação lógica? É entender, tá, o funcionamento de alguma coisa apenas pela lógica. Ó, gente, eu não vou entrar na história do negócio para não gastar tempo, tá? Daí eu vou passar para o Tiago, eu passo para todo mundo o meu livrinho lá e a minha apostilinha, tá? E daí a gente vai entender que lógica, cara, é uma coisa que vem de muito tempo e é filosófico isso daqui. O cara que deve estar ensinando lógica de programação para vocês, tá? Deve ter falado, ou pode ter falado da história lá de Platão, né? Isso daqui vem da época de Aristóteles. Cara, é um negócio muito legal, né? O que a lógica nos diz? A lógica é uma interpretação matemática das coisas, né? Tipo assim, como a gente usa número binário, tá? Então imagina assim, eu uso 1 e uso 0, não é isso? Tá? A lógica nos diz que, por exemplo, vamos ver um circuito elétrico. Eu sou da engenharia elétrica, eu gosto de desenhar circuito elétrico. Ó, um circuito elétrico é uma coisa bem simplesinha que tem. Vou colocar um símbolo que não tem nada a ver, porque não interessa para a gente. Tá? Tem uma bateria. Imagina que essa caixinha verde aí seja uma bateria. Tá? Vou até escrever aqui. Tá? Uma bateria. Se é uma bateria, saindo um fiozinho de um polo, um fiozinho do outro, eu posso ligar uma chavinha nela. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó, vou ligar uma chavinha dela. Então, né? Isso daqui é um símbolo que a gente usa lá em engenharia elétrica para chamar de chavinha. Tá? E eu vou desenhar aqui uma bolinha e vou chamar isso daqui de lâmpada. Eu vou até mudar a cor dela aqui para ela não ficar confundindo com a bateria, né? Vai que a gente confunde a lâmpada com a bateria. Lâmpada é amarela. E daí eu vou colocar um Lzinho aqui dentro, que não dá para enxergar, mas eu vou escrever ele de uma cor... Vai. Com negrito? Deixa eu escrever em azul aqui e pôr em negrito. Uma lâmpada. Gente, não precisa ser nenhum Sócrates, tá? Para perceber que essa lâmpada aqui, ela está apagada. Alguém discorda que essa lâmpada está apagada nesse momento aí que a gente está analisando? Não, né? Espero que todo mundo... E a gente esteja acompanhando isso daí também, né? Tá. Então, se eu disser para você que essa lâmpada apagada, tá? Para mim, vai valer 0, ou seja, vai ter um símbolo lógico que eu vou atribuir a ela 0. Tá? E se ela estiver acesa, ela só tem duas possibilidades. Ou ela está apagada ou ela está acesa. Então, se eu disser aqui que quando ela estiver apagada está em 0
e quando estiver acesa ela é 1, vale 1, você concorda que nessa chavinha aqui, ela também tem duas posições, tá? E que se a chavinha estiver aberta, ela vale 0, se a chavinha estiver fechada, ela vale 1. Eu posso dizer isso, atribuir esse negócio? Não posso? Então, nesse momento, o que acontece? Ó? Vamos imaginar que para isso daí é um circuitinho simples, elétrico, não tem nada a ver com computação, mas tem alguma coisa de lógica nisso daí. Qual que é a lógica dessa história aí? A lógica diz o seguinte, que se eu fechar a chavinha, tá? A lâmpada vai para 1, vai acender. Concorda que é simplesmente uma sentença? E é uma sentença lógica. Por quê? Porque tem um acontecimento, tá? E esse acontecimento, logicamente, pela configuração do circuito, pelo conhecimento que a gente tem do mundo espiritual, material, né? A gente sabe, né? Porque a gente estudou, um monte de gente estudou corrente elétrica, bateria e tal, e a gente sabe que se a gente fechar essa chavinha aí, esse interruptor, tá? Logicamente, se tiver tudo certo dentro das leis universais, a lâmpada vai acender, porque é lógica. E se a lâmpada não acender? Bom, se a lâmpada não acender, deve ter algum problema. Qual o problema? Não sei qual o problema, mas pode ser, por exemplo, que a bateria esteja descarregada. Tá? Mas é assim, a lógica diz que se eu fechar a chave, a lâmpada vai para o nível 1, vamos dizer assim, vai para aceso. Bom, se a lógica diz isso, você concorda comigo que se não acontecer, é porque algo está errado? A gente tem que partir desse pressuposto. Então, se algo está errado, é porque a lógica não funcionou. E tem um jeito da gente interpretar isso daqui, fazendo até uma tabelinha. Eu vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Uma tabela, eu vou chamar de verdade nela. Verdade, tá? Bom, o que é a tabela verdade desse negocinho? Tá feio, né, essas bolinhas aí, mas eu vou continuar fazendo isso daqui, tá? Eu tenho dois negócios aqui, dois componentes. Eu tenho uma switch, que é uma chave, tá? E tenho uma lâmpada. E é assim que vai funcionar. Eu tenho uma switch e uma lâmpada. Tá? E o que esse circuito me diz? Do jeito que ele está desenhado, tá? Do jeito que ele está feito aqui, ele me diz uma coisa. Ele diz o seguinte. Primeiro, serve para alguma coisa isso daí agora, César, na nossa vida? Não. Na nossa vida agora não vai servir para nada. Mas vai servir para a gente entender um monte de conceito aqui. Tá? Vou até colocar aqui, ó. 0 e 1. Tá? Eu tenho duas possibilidades do switch, ou da chave. Tá? Quem não sabe, switch é que a gente tem que aprender inglês. Tem que aprender inglês, moçada, porque vai facilitar a nossa vida, porque todo mundo... E tem que aprender a falar certo também, tá? Por quê? Porque mesmo se não souber falar inglês, se falar errado, vai dar complicação no futuro. Você vai falar uma coisa, o cara vai entender outra, não vai saber o que você está falando. Então, a gente sabe que a verdade sobre esse circuito aqui é que se tiver tudo certinho nas condições normais de temperatura e pressão, se a switch está em 0, a minha lâmpada, eu vou chamar de saída aqui, vai, do meu sistema aí, do meu circuito, sei lá, tá? Vai estar em 0, certo? E se eu colocar a switch em 1, na posição dela aqui para 1, tá?
vai acontecer de ter um na saída. Beleza? Ou seja, um circuito lógico é um circuito que dá para a gente entender o funcionamento do circuito usando lógica. Tá? Eu vou desenhar um outro circuito aqui. Que vocês vão entender. Vocês não sabem nada de eletrônica, né? Mas eu vou contar uma historinha para vocês que vai ajudar a gente a entender. Tem um dispositivo na eletrônica que ele chama transistor. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos já ouviu escutar do transistor. O transistor, cara, é um circuito, ele é feito numa pasta de silício, né, numa pastilha de silício, tá? E dentro dele tem um monte de coisa que não interessa para a gente, que a gente não vai fazer nada de eletrônica, mas ele tem 3 terminais, tá? 3 terminais. Um que a gente chama base, que é do meio, tá? Uma que a gente chama coletor e um que a gente chama emissor. Tá? Eu vou desenhar aqui a nossa lâmpada. Cadê a lâmpada? A lâmpada é amarela, que eu tinha feito amarela. Ah, César, mas eu não estou gostando disso que você está falando de eletrônica. Não, mas a gente precisa entender isso daqui para entender a lógica. Tá? E o que acontece? Esse circuito aqui, ele está ligado aqui em cima, na parte de cima, ele está ligado numa bateria também. Tá? Imagina que ele está ligado na bateria. E, para ficar mais bonitinho, eu vou colocar assim, mais, tá? Tensão da bateria, não precisa saber porquê, mas tensão da bateria, tá? Esse daqui eu vou chamar de GND, que é o ground, tá? Ou no nosso caso aqui é o negativo da bateria, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, acreditem em mim. Esse circuito, do jeito que ele está, ele não conduz eletricidade. Ele não conduz nada por aqui. Então, nessa situação aqui, tá? A lâmpada ela está apagada. Ela está apagada. Mas tem 2 tipos de transistor, mas também não vem ao caso. Mas eu digo o seguinte para você. Se eu colocar aqui um nível 0, se eu colocar nível 0 aqui, pela constituição física do negócio aqui, tá? Vai passar corrente elétrica aqui e vai deixar passar corrente aqui. Quando deixar passar corrente, ou seja, se eu colocar 0, vai passar corrente. Se eu colocar 1, não vai passar corrente. Ou seja, a situação natural é como se aqui tivesse 1, né? Então, se eu fosse completar o circuito, para ficar mais fácil, talvez, da gente entender, tá? Eu desenharia isso daqui para mais VCC. É claro que eu teria que colocar uns resistores aí, mas para a gente entender, não precisa. E eu colocaria o ground aqui, ligado aqui. Tá, então vamos imaginar assim. Vamos pôr a chavinha para ficar igual ao outro, que daí a gente consegue...
Não vou conseguir desenhar aqui, que gasta muito tempo. Mas vocês entenderam a ideia, né? Se eu colocar 0, se eu colocar 1, que é a situação que está aqui, ó, 1, isso daqui não conduz. Então a lâmpada fica apagada. Agora, se eu colocar 0, a lâmpada acende. Vocês entenderam que a lógica é diferente do primeiro circuito que a gente viu? Então, se eu for desenhar a mesma coisinha lá, a mesma tabelinha para descrever o funcionamento desse negócio, tá? Que eu chamo da minha tabela verdade desse circuito, ela vai ser o contrário. Vocês concordam? Por quê? Esse circuito, eu garanto para vocês que se você colocar 1 aqui, tá? 1, a lâmpada vai ficar apagada. E a condição da lâmpada apagada, que a gente... deixa eu mudar todas as cores aqui. Tá? A condição da lâmpada apagada, aqui é a lâmpada, né? Pô, mas, cara, por que eu faço as coisas assim? E daí fica tudo difícil de... Eu mexo tanto, né? Tá? Ó, se eu colocar 0, vai dar 1. Se eu colocar 1, vai dar 0. Então, esse circuito eletrônico, claro, eu tenho que polarizar ele, colocar uns resistorzinhos aqui e tal, mas eletronicamente ele funciona assim. Se eu colocar 1 aqui, a informação 1 aqui, tá? A lâmpada vai ficar apagada. Se eu colocar 0, a lâmpada vai acender. Então, a condição para a lâmpada acender é 1. Se eu colocar 0, a lâmpada acende. Isso daí é um circuito. E essa tabela aqui, ó, é um circuito lógico isso daí. Por quê? Porque tem uma lógica de funcionamento por trás dele. E essa tabela aqui é a verdade desse circuito lógico. Portanto, se eu colocar 0 e a saída, a lâmpada não acender, tem algum problema. Tem algum problema. Eu não sei qual é o problema, mas tem algum problema. Agora, imagina eu fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse mesmo circuito aqui e vou colocar no outro detalhe aqui. É um circuito eletrônico, né? Só que eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou colocar dois transistores aqui para complicar mais a nossa vida. Bom, tem 2 transistores. Tá? É um circuito que tem 2 transistores. Ele não está balanceado, não tem o circuito inteiro aí, mas para a gente não interessa a circuitaria em si, interessa a lógica do funcionamento. Ai, ai. Bom, aqui ó, eu já tenho 2 condições de entrada. Eu tenho essa condição desse transistor 1 e a condição desse transistor 2. Bom, se eu tenho 2 transistores, então vamos partir para, logicamente, né? Se eu for fazer uma tabela verdade para esse circuito aqui, eu tenho 2 transistores. Então, eu tenho como se fosse 2, vou chamar de chave também. 2 chaves. Eu tenho a chave 1, né? E, obviamente, eu vou ter uma outra coisa aqui, que eu demoro mais para desenhar do que falar, né? Que é a chave 2. Tá? O circuito complicou um pouquinho, né? Porque a gente tem 2 transistores. Então, a gente tem aqui, acabamos tendo situações diferentes. Tá? Mas, se a gente tem situação diferente, a gente tem 2 switches, vocês concordam comigo que existem algumas outras possibilidades aqui de colocação de número aqui? Ó, eu coloquei 0
e 1, e aqui eu coloquei 0 e 1. Mas se eu for combinar as duas chaves, eu tenho possibilidade de combinar 0, 0, mas eu tenho possibilidade também de colocar 0 nessa daqui e 1 nessa. Você concorda comigo? Então, eu tenho a possibilidade, tá, de fazer mais combinações aqui entre esses dois transistores, tá? Eu posso colocar 0 eu vou até mudar aqui, ó, para ficar logicamente mais fácil da gente entender. Eu posso colocar 0 em cima e 0 embaixo. Eu posso colocar 0 em cima e 1 embaixo. Eu posso colocar 1 em cima e 0 embaixo. Legal. Então, vou colocar 1 em cima e 0 embaixo. Devia ter copiado do outro, né, o burrildo. Burronildo. Tá? Ou eu posso colocar 0 em cima, né, ó, 0 em cima, 0, 0, 0 em cima e 0 embaixo. 0 em cima, 1 embaixo. 1 em cima, 1 embaixo. 1 em cima e 1 embaixo. Legal, então a gente colocou aí as possibilidades que a gente tem na chave. Agora vamos analisar logicamente esse circuito. Olha só. Se eu colocar o 1 em cima, vou começar de baixo para cima, que é mais fácil. E 1 embaixo. Se eu colocar 1 em cima e 1 embaixo, o que acontece? Esse 1 em cima, vocês lembram? 1 em cima fazia com que a lâmpada ficasse apagada. Certo? Então, se eu colocar 1 em cima, a lâmpada vai ficar apagada. Se eu colocar 1 embaixo, tá? Não vai ter corrente aqui e a lâmpada vai continuar apagada. Tá? Então, 1 em cima e 1 embaixo, a lâmpada fica apagada. E a saída para a lâmpada apagada é 0. Vocês concordam comigo? Lâmpada apagada, a gente falou que era 0. Legal. Se eu colocar... Ederson, não deixa de ser isso, mas você aprendeu de outro jeito, né, cara? Então, você aprendeu de outro jeito. A gente vai chegar no jeito que você aprendeu, mas vamos pensar da maneira lógica, né? Isso é uma tabela de verdade, é uma tabela do que representa o circuito para a gente. Por isso que a gente chama de tabela verdade, né? Ou de verdade. Né? O que a tabela verdade é, então? É a expressão lógica do que está acontecendo num circuito. E a gente analisando para tabela verdade, não é decoreba, a gente analisa o circuito para saber o que a tabela verdade faz. Não é assim? Então, beleza, eu estou colocando 2 transistores aqui e estou dizendo para vocês, se ele tiver com 1, ele corta a corrente elétrica. Tá? Então, se ele está com 1 aqui e 1 aqui, ele corta a corrente elétrica. Se não tiver corrente elétrica aqui, ó, por esse ramal, obviamente, a nossa lâmpada vai ficar apagada. Por quê? Não vai ter corrente da bateria aqui, passando por esse negócio, certo? Beleza. E se eu colocar 0 em cima e 1 embaixo? Vou pegar essa situação aqui. Estou colocando 0 em cima. Tá? E estou colocando 1 embaixo. Bom, beleza. No outro, a gente viu que se colocar 0 aqui, o 0 na base desse tipo de transistor aqui, vai fazer circular corrente elétrica por ele. Tá? Beleza, então, teoricamente, a gente teria corrente elétrica passando por ele. Corrente elétrica passando por ele, em princípio, significa luz acesa. Só que, tá? Para ter luz acesa, a gente teria que ter corrente elétrica passando até o outro polo da bateria. Né? Coisa que não está acontecendo. Por quê? Porque o de baixo, né? Aqui é a bateria, né?
Só para lembrar, né? E aqui é o terra, o ground, né? Que eu não copiei tudo. Mas assim, o de baixo está impedindo que a corrente passe. Ou seja, a corrente elétrica, para acender uma lâmpada, ela tem que ter um circuito fechado de corrente elétrica. Tá? Aqui, teoricamente, está passando corrente elétrica, passaria corrente elétrica, mas esse 1 aqui não está deixando a corrente elétrica passar nessa de baixo aqui. Tá? Então, se eu tiver 0 em cima e 1 embaixo, a minha saída da lâmpada vai continuar apagada. Vai continuar apagada. Por quê? Porque não tem corrente elétrica aqui. Tá? Mas e se eu colocar um 0 aqui? Ah, fiote, se você colocar um 0 aqui, daí facilita. Daí tem a passagem da corrente elétrica. Por quê? Porque aqui em cima está deixando passar corrente elétrica, aqui embaixo está deixando passar corrente elétrica, ela vai para a bateria, vai fechar o circuito aqui, e se fechar o circuito aqui, então a saída da lâmpada aqui, ela vai ficar acesa. Legal. E se eu inverter, por exemplo? Tá? O Ederson tem um problema de ejaculação precoce, né? Ele não tem paciência, né? Ele já quer saber do negócio. Né? Calma aí, filho. Calma aí. Tá devagar porque é difícil. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho 0 embaixo e 1 em cima. Não. 0 em cima, tá vendo? Eu fui responder pro cara e acabei 0 em cima e 1 embaixo. Que é esse caso aqui, ó. 0 em cima e 1 embaixo. Não, era 1 em cima e 1 embaixo. Tá vendo? Aí, perdi o fio da meada. A situação é essa agora. Bom. Tá? Ó, eu tenho 1 em cima, que é esse caso, e 0 embaixo. Esse caso aqui. Estou analisando esse caso agora. Bom, se eu tenho 0 embaixo, a corrente elétrica passa por ele. Mas o 1 aqui, ó, diz que a corrente elétrica não passa. Se não passa aqui, tá? Se não passa, a lâmpada vai ficar apagada. Então, a minha saída aqui é apagada. Olha só o que eu fiz. Eu peguei um circuito eletrônico, tá? Eu estou trabalhando com eletricidade e eu estou só fazendo esse circuito acender ou apagar a luz. Uma lâmpada aqui, tá? E eu tenho um jeito de analisar esse circuito, logicamente, tá? E fazer uma tabela do funcionamento desse circuito, numa tabela lógica, tá? E eu vejo que só vai funcionar, tá? Se eu tiver 1 no de cima, tá? E 1 no de baixo. Beleza, então a gente viu uma tabela de um circuito assim. E se eu fizer um outro circuito aqui, ó? Vou apresentar um outro circuito, uma outra ideia aqui. Tá? Uma outra ideia. Vou copiar os mesmos transistores aqui, ó. Copiar os negócios aqui. Copiar. Tá? Trouxe para cá o mesmo circuito, tá? Só que eu vou fazer um negócio diferente aqui. Em vez de colocar um circuito aqui do lado do outro, tá? Eu vou colocar a lâmpada aqui. Tá? E vou tirar esse transistor aqui. Vou pôr ele aqui, desse lado aqui. Vou colocar desse lado. Ou seja, eu mudei o circuito. Cara, se eu mudei o circuito,
você pode ter certeza que coisas diferentes vão acontecer aí. Concorda? Porque cada circuito ele vai se comportar de uma maneira diferente. Então, se eu mudei o meu circuito, obviamente eu mudei o comportamento dele, porque eu coloquei as coisas. Por isso que lá na eletrônica, lá, os caras, tudo revoltado, né? Porque dependendo do jeito que você liga o circuito, ele funciona. Se você tira uma pecinha, ou muda a pecinha de lugar, ele não vai funcionar. Tá? Mas olha que interessante aqui. Deixa eu até tirar isso daqui, senão vai confundir. Bom, o circuito é diferente, tá? O circuito é diferente. Mudei até o lugar da lâmpada. A bateria continua no mesmo lugar. A bateria continua no mesmo lugar. Portanto, o circuito é parecido. Só que se eu mudei o circuito, vocês concordam que o funcionamento dele, logicamente, vai mudar também? Então vai. Então, o que eu fiz? Eu vou tirar toda a saída da lâmpada aqui, que a gente vai ter que analisar para essa situação de circuito. O circuito está diferente. Se o circuito está diferente, obviamente, o funcionamento dele vai ser diferente. Então, vamos ver o que... Tá. O circuito está diferente, mas o transistor funciona do mesmo jeito. Então, se o transistor funciona do mesmo jeito, se a gente tiver a gente sabe que não passa corrente elétrica, certo? Não passa. Então, se a gente tiver aqui não passa corrente elétrica. Se não passa corrente elétrica, não passa. Então, a corrente elétrica que vem aqui, ó, não passa por aqui. E se eu tiver nesse daqui, a corrente elétrica que vem aqui não passa por aqui também. Então, essa situação 1 e 1, o que vai acontecer? Se não passa a corrente elétrica nem aqui, nem aqui, a lâmpada vai permanecer apagada. Então, a gente diz aqui que a lâmpada está apagada. Saída apagada. Beleza. Agora, se eu colocar um 0 aqui, ó, na switch 1, coloquei um 0 na switch 1, o que vai acontecer aqui na switch 1? Vai passar corrente elétrica, certo? Então vai passar corrente elétrica. Se eu tenho a corrente elétrica passando pela lâmpada e por esse lugar aqui, o que vai acontecer com a lâmpada? Tá? Se eu tiver 1 aqui, a lâmpada já vai acender. Beleza. Se eu tiver 1 nesse daqui e 0 nesse daqui, o que vai acontecer? Bom, se eu tiver 1 nesse daqui, a corrente elétrica não passa aqui, certo? Então a corrente elétrica vem aqui pela lâmpada e ela não passa. Se ela não passa aqui, teoricamente ela não passa na lâmpada. Mas, em compensação, aqui, ó, eu tenho um 0 também. E se eu tenho 0 aqui, na switch 2, tá? O que vai acontecer aqui? A corrente elétrica vai passar, certo? Então, se eu tiver 0 aqui, a corrente elétrica está passando. E 1 aqui, a corrente elétrica não está passando por aqui. Mas se está passando por aqui, a lâmpada acende. Então, a situação de 1 e 0, a lâmpada acende. Tá? E se eu inverter? Estou fazendo essa situação. Se eu inverter? Bom, aqui a corrente elétrica não vai passar, portanto a lâmpada ficaria apagada. Entretanto, a corrente elétrica passa por aqui. Se ela passa por aqui, tá, com esse 0 aqui, significa que a lâmpada vai estar acesa. Tá? Então, nessa situação de 0 aqui e 1 aqui,
Está passando corrente elétrica, a lâmpada está acesa. Eu só refiz uma aí porque eu acho que eu... Tá? Bom, e se eu colocar 0 e 0 nas duas? Que é essa primeira situação aqui. Bom, 0, a corrente elétrica passa aqui. Então a lâmpada está acesa. E aqui, a corrente elétrica passa também. A lâmpada está acesa. Beleza, então 0 e 0, tá? Significa que a lâmpada está acesa. Bom, essa foi a análise elétrica desse circuito. Um circuitozinho simples, que ele tem duas entradas, tá? Então eu vou chamar de... Vamos colocar a entrada A e a entrada B, para ficar mais fácil para a gente entender, tá? E a saída aqui, eu vou chamar de S, de saída mesmo. S. Tá? Legal, então essa daqui, gente, é a descrição do que acontece se a gente analisar esse circuito aqui. Vocês concordam comigo que esse circuito é um circuito, assim, eletronicamente muito fácil de fazer? É um circuito bem simples, tá? É um circuito bem simples esse daí. É um circuito de duas entradas e uma saída. Esse outro circuitinho que a gente analisou aqui, a mesma coisa, a gente tem duas entradas, A e a entrada B. E eu vou chamar esse L aqui de S. Saída, S de saída. E a gente pode ser um paralelo ou série, tá? Mas a gente pode entender pela análise desse circuito aqui, ó, o funcionamento dele só analisando essas posições aqui, né? A gente sabe que se nesse circuito, do jeito que ele está construído, se a gente colocar 0 numa entrada e 0 numa entrada, a saída dele vai estar em 1. Tá? Se a gente colocar 0 na entrada e 1 na entrada B, a saída dele vai estar 0. Legal. E esse cara aqui, também, a gente pode, é um circuito diferente, tá? Mas a gente pode chamar isso daqui de entrada, tá? E de saída. Do jeito que a gente está fazendo com todos. Tá? E esse circuito, do jeito que ele está aqui, a gente entende que se a gente colocar um 0 na entrada, a saída dele vai ser 1. E se a gente colocar um 1 na entrada, a saída dele vai ser 0. Concorda comigo? Que é assim que a gente está vendo e é assim que a gente enxergou? Bom, legal. Então, isso daqui, gente, é a análise de um circuito eletrônico. Não tem problema nenhum se a gente chamar esse circuito eletrônico aqui, ó. Se eu pegar aqui e fizer um blocão nele aqui, tá? E colocar... Já estou acabando a aula, tá, gente? Uma entrada A e uma saída S. Entrada A e uma saída S. Não sei o que tem dentro. Eu sei que tem 2 transistores, um transistor, porque a gente colocou. Mas para mim agora, para minha análise, não interessa nada o que eu tenho dentro dele. Por que não me interessa? Porque eu já tenho uma tabela que corresponde à função de transferência desse negócio. Tá? E eu sei que se eu entrar com 0, eu vou sair com 1. E se eu entrar com 1, eu vou sair com 0. Legal, isso daqui, então, a gente, em vez de chamar de transistor, eu vou dar um nome. Tá? Vocês concordam que esse nome, logicamente, ele representa
o que essa coisa faz, esse circuito faz, eu chamo isso daqui de inversor, né? Inversora. Por quê? Porque se eu entrar com 0, eu vou sair com 1. O que é esse 0 e o que é esse 1? Gente, esse 0 e esse 1 pode ser um monte de coisa. Tá? Pode ser uma tensão elétrica, o 0 pode ser 0 volts e o 1 pode ser 12 volts, por exemplo. Independente do circuito que está construído lá dentro eletrônico, se eu colocar 0 volts aqui, vai sair com 12 aqui. Se eu colocar 12 volts aqui, que é o meu nível lógico 1, vai sair 0 volts aqui. Ou seja, ele está simplesmente invertendo. Tá? Invertendo o quê? A entrada dele, né? Se entrar com positivo, vai sair negativo. Se entrar macho, sai fêmea. Se entrar gordo, sai magro. Se entrar, sei lá, menino, sai menina. Tá? Por quê? Porque na lógica não existe meio bit. Se entrar bit 0, vai sair bit 1. Se entrar bit 1, vai sair bit 0. Se entrar uma palavra de bits aqui, uma palavra de bit, eu vou pegar uma menorzinha, tá? Se entrar uma palavra de bit aqui, ó, o que eu vou ter na saída? É fácil, é só pegar essa palavra de bit aqui e inverter ela. Por que inverter? Porque se eu entrar com bit 1, vai sair bit 0, certo? Se eu entrar com bit 1, vai sair bit 0. Então, isso daqui é uma inversora. Tá? E tem, eletronicamente, a gente tem um símbolo para essa bodega aí. É um símbolo esquisito. Isso aí, ó. Esse é o símbolo dela. Aí tem uma entradinha, tá? E tem uma saidinha. Eu vou até xingar a mãe aqui, mas... E tem uma saidinha. Isso daqui é o que a gente chama de porta inversora. Tá? E, algebricamente, tem um jeito de escrever isso daí. Tá? Em vez de escrever S, tá? A gente pode até escrever com um símbolo matemático, que eu não sei como fazer isso daqui agora, mas eu vou descobrir, quer ver? Ó. Inserir símbolos, equação, daí é um A, o A, não, acho que não é equação, acho que é operador. Tinha que ter um jeito aqui de pôr uma barrinha em cima. Também não é o operador, função, chave, vetor, fração. É um vetorzinho aí que tem um jeito de escrever, só que eu não estou lembrando aqui. Tá? Mas acredite em mim. Tem um jeito de pôr um barrado em cima aí. Um dia eu lembro e falo para vocês. Então, é a mesma coisa que dizer invertido, né? Então, você coloca um A, tá? A entrada A, e daí na saída você tem o A invertido. E a gente pode até, como ela faz lógica, tá? A gente pode até chamar de porta lógica. Inversora. Beleza? Então é o seguinte, moçada.
Eu vou parar de gravar, né? Vou salvar esse negócio aqui para não perder. Mas eu vou ficar na sala ainda, só para tirar dúvidas.